Olá, olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Deu uma engasgada aqui. Bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso Despertando com Olhos do Amor. Que alegria estarmos unidos aqui nesta manhã, para a gente poder se lembrar de que o amor de Deus é o que nos une. Para a gente poder colocar uma meta no nosso dia, estabelecer a meta no nosso dia. E a meta para o nosso dia é que nós só queremos a paz. E para isso, a gente pede ajuda para Jesus ou para o Espírito Santo, para que sempre que a gente se sentir equivocado, atacado, transtornado com alguma coisa que a gente acha que está acontecendo fora da nossa mente, que eles nos lembrem que a gente pode fazer uma nova escolha. E é por isso que a gente precisa de ajuda. Porque a gente acha que o problema está fora da nossa mente. E a gente fica procurando consertar o problema no mundo, onde na verdade só existe um problema: a crença na separação de Deus. Só existe esse problema. E esse problema já foi solucionado pelo próprio Deus que enviou a resposta para nós, e é o Espírito Santo. Então vamos nos unir aqui pelo elo que nos une, o Cristo em nós, o Espírito Santo, que está em cada um de nós. O Espírito Santo é o reflexo de Deus na nossa mente. Então vamos receber a oração para iniciar o nosso dia. Pai, hoje eu reconheço que inventei muitos problemas, mas todos eles são apenas reflexos de um só: a crença de que me separei de ti. Não quero mais buscar soluções no mundo, pois compreendo que a resposta já foi dada. Tua voz, o Espírito Santo, habita em mim e me lembra da paz que eu nunca perdi. Entrego-te todos os meus medos, minhas dúvidas e minhas tentativas de controlar. Não quero resolver sozinho o que não entendo, mas apenas escutar e confiar na tua resposta. Que minha mente descanse na simplicidade da verdade. Não há problemas reais, porque não há separação. E a tua resposta me conduz agora de volta ao amor. Amém. Amém.
Então, bom dia a todos. Acabei não falando bom dia para ninguém. Bom dia, Carla, Flávia, Ana, Cacá, bom dia, Inês, Edna, Ive, Elânia, muito bom dia. Jaque, Vilma, Tati, Thaís, Luciana, bom dia. Adriana, Vivi, bom dia. Paola, bom dia. Doutora Cristiane, seja bem-vinda. Wellington, bom dia, bom dia. Karen, bom dia. Vamos lá, então. A Paty colocou aqui, nós estamos no capítulo 11, seção 8, página 224. Nós estamos lendo uma sessão muito linda. A sessão se chama O Problema e a Resposta. Ela é uma sessão do capítulo 11, que se chama Deus ou o Ego. Então, nós iniciamos a leitura dessa sessão ontem. É uma sessão um pouco longa, mas é uma sessão muito profunda, que traz muitas reflexões. Então, vamos lá, vamos seguir. Eu não lembro mais o parágrafo que a gente parou, acho que no 4, né, amor? Nós vamos ler o A gente vai 4, né? iniciar o quarto. Vamos ler o 4. Então, o problema é a resposta. A gente, vem falando bastante sobre esse assunto. O único problema que a gente acha que a gente tem é a crença na separação, achar que a gente se separou de Deus, né? E a resposta, que o próprio Deus enviou para a gente, que é o Espírito Santo, é a resposta de Deus. Lembrando que os dois estão na nossa mente. O problema que é a crença na separação, e a resposta que é o Espírito Santo, eles estão na nossa mente. O ego faz a gente acreditar que existem vários problemas que a gente precisa resolver no mundo, vários problemas, e ele vai trazendo um atrás do outro, um atrás do outro, né? E aí a gente fica procurando consertar o mundo, consertar as coisas do mundo, enquanto que a única coisa que a gente pode fazer é dar um passinho para trás, pedir ajuda ao Espírito Santo, dizendo para ele: Espírito Santo, eu quero ver isso de uma maneira diferente. Traga a sua interpretação para mim. Eu não consigo compreender que o problema está fora da minha mente. Eu ainda acho que eu preciso ficar acertando as coisas fora da minha mente. Relacionamentos, problema financeiro. Nossa, e aí vem uma infinidade, o menu é grande, desses problemas que a gente acha que a gente tem que resolver no mundo. Não que a gente não vá resolver, A gente vai fazer tudo o que a gente precisa fazer, mas agora escolhendo o Espírito Santo para estar conosco, Espírito Santo, eu quero que você esteja comigo. Eu quero que você tome todas as decisões por mim. Eu quero que você me ajude a estar em paz quando eu precisar decidir alguma coisa que eu ainda acho que está acontecendo fora da minha mente. Então, é muito importante a gente se lembrar e de pedir ajuda para o Espírito Santo. E é muito importante também a gente olhar para esse problema, e ainda falar para o Espírito Santo, reconhecer o quanto a gente acredita ainda, que a gente tem muitos problemas, mas muitos problemas. Então, obviamente, que essa infinidade de problemas, são as armadilhas do ego para deixar a gente preso no mundo. Então, o Espírito Santo fala: ok, vamos lá. Se você acha que você tem ainda muitos problemas para resolver, me chama, eu vou com você. Vamos resolver juntos. E quando a gente faz isso, chamando o Espírito Santo, a gente vai estar mais vigilante, a gente vai poder se lembrar de que quando a gente precisar resolver alguma coisa, a gente vai resolver num estado de paz. Isso é o mais importante. Então, vamos juntos, estamos aqui só para reforçar isso na nossa mente. O Despertando com Olhos do Amor nada mais é
do que uma desculpa, vamos dizer, para a gente estar junto, para a gente iniciar o nosso dia lembrando, né, que nós somos um, lembrando que nós não existe problemas na nossa mente. O problema já foi resolvido. Então, seguimos juntos. Perfeito. Vamos junto. Vamos lá, então. Vamos lá, então, nós estamos no capítulo 11, seção 8. Vamos iniciar no parágrafo 4, página, para quem está acompanhando pelo livro Um Curso em Milagres, página 224. Ninguém pode recusar a verdade a não ser a si mesmo. Entretanto, Deus não irá te recusar a resposta que ele deu. Pede, então, o que é teu, mas não foste tu que o fizeste, e não te defendas da verdade. Tu fizeste o problema a qual Deus respondeu. Portanto, pergunta a ti mesmo apenas uma simples questão: eu quero o problema ou eu quero a resposta? Vamos lá, vamos receber de novo aqui. Tu fizeste o problema a qual Deus respondeu. Portanto, pergunta a ti mesmo apenas uma simples questão: eu quero o problema ou eu quero a resposta? Eu quero escolher, continuar escolhendo com o meu ego ou eu quero agora decidir pelo Espírito Santo? Decide-te pela tua resposta e tu a terás, pois a verás tal como é, e ela já é tua. Nossa, que lindo. Isso aqui, Jesus está reforçando tudo que a gente falou agora no início, né? De que tudo é uma escolha. Tudo é uma escolha. E a escolha é na nossa mente. Então, a gente tem o poder de decidir com quem a gente quer decidir as coisas aqui no mundo. Com quem? Se a gente não escolher o Espírito Santo, a gente vai continuar decidindo com o nosso ego, que é como a gente sempre fez, né? E aí a gente vai perceber, né, o quanto a gente ainda escolhe, né, pelo medo, pela culpa, né, pela ansiedade. E agora escolhendo pelo Espírito Santo, também lembrando na nossa mente, né, o Espírito Santo vai trazer a gentileza dele, que é a gentileza de Deus, para que a gente possa decidir as coisas aqui no mundo, né, com mais tranquilidade. Vamos lembrar, o Espírito Santo é aquela voz silente na nossa mente, e essa voz silente é aquela que vai fazer com que a gente tome as decisões baseadas, sempre baseadas no que a gente fala. Tudo que a gente vê fora, o Espírito Santo interpreta como um pedido de amor ou uma expressão de amor. Perfeito. Seguimos? Seguimos. Parágrafo 5. Podes reclamar que esse curso não é suficientemente específico para a tua compreensão e uso. No entanto, talvez não tenhas feito o que ele pleiteia de forma específica. Esse não é um curso sobre o jogo das ideias, mas sobre as suas aplicações práticas. Nada poderia ser mais específico do que ouvir
que se pedires, receberás. O Espírito Santo responderá a todo problema específico na medida em que acreditares que os problemas são específicos. A sua resposta, e aqui está maiúsculo, então é a resposta do Espírito Santo. A sua resposta é ao mesmo tempo uma e muitas, enquanto acreditares que o um é múltiplo. Podes ter medo da sua especificidade, da especificidade do Espírito Santo. Por medo do que pensas que isso exigirá de ti. Eu vou repetir essa sentença. Podes ter medo da sua especificidade por medo do que pensas que isso exigirá de ti. Contudo, só perguntando é que vais aprender que nada que venha de Deus exige nada de ti. Eu vou repetir. Contudo, só perguntando é que vais aprender que nada que venha de Deus exige nada de ti. Deus dá, ele não tira. Quando te recusas a perguntar, é porque acreditas que perguntar é tirar ao invés de compartilhar. Nossa, eu sinto que isso é tão importante, assim, sabe, da gente olhar honestamente, assim, para isso que tá aqui. A gente tem na nossa mente muito medo, sabe? Da resposta dele. Mas, na verdade, a gente tem medo do amor dele. A gente está tão acostumado, nossa. A gente está, não tem um lugar na nossa mente tão fixo no sacrifício e na perda e nas consequências que a gente tem medo dessa resposta. Como assim não vou ter consequências? Como assim? Como assim? Não vai exigir nada, não vai tirar nada. Tem uma ideia que a culpa é tão grande, porque isso tudo é engendrado pela culpa, né? É todas essas ideias de perda, sacrifício, consequência. É o pacote, assim, da culpa.
que a gente realmente tem medo de perguntar, né? Mas na superfície é com essa ideia que o ego traz de que vai ser pedido, vai ser tirado algo de você. Mas na verdade, lá no fundo da mente, a gente tem certeza que a gente precisa ser punido. E lá no fundo mais da mente, a gente sabe que o Espírito Santo não pune. E é aí que a gente escolhe ficar com o problema e não receber a resposta. Você não é culpado. E é dessa resposta que a gente foge. Tem uma frase que está muito forte na minha mente. Essa semana, culpados culpam. Tá assim, latente na minha mente. Porque às vezes o ego conta pra gente que a gente não tem culpa de nada. Não, sou bem resolvida, não tenho culpa, lido bem, sabe? A gente acha que essa culpinha aqui do mundo, nossa, eu já superei. A culpa que Jesus está falando aqui, você só faz o teste. Culpados culpam. Então dá só uma olhada assim. E assim, gente, isso tudo com muita gentileza, sem culpa. Porque assim, Jesus faz um caminho com a gente, né, nesse autoestudo, vamos dizer assim, individual, né? E aqui eu tô compartilhando o que parece ser o meu, né? Essa frase chegou, ela começou desde a semana passada, ela tá aqui. E é só um convite para eu olhar na minha mente, para eu olhar nas cenas, o tanto que eu culpo. Portanto, se eu culpo, eu me sinto culpada. Da onde está vindo essa ideia de culpa? Né? Dentro daquilo que a gente já tá bem entendido aqui no Curso em Milagres, né? Que não existe nada fora, né? Óbvio. Então, isso tudo é muito forte, assim, em nós, sabe? Então, e por que eu tô falando isso? Porque esse ficar no problema, né? Que é ficar ali nesse pacote aí de problemas, né? E imerso neles, eles vêm desse medo, desse medo mesmo, desse amor. Como assim? Você vai falar que eu não sou culpado? E eu aqui, na minha experiência, já com, mas assim, vivenciado isso, assim, ó. Acho que foi essa semana. Tive alguns pensamentos e de ataque mesmo, assim, sabe? E eu falei com Jesus, eu falei assim, como assim não sou culpada por desejar isso? Por estar tão identificada e desejando isso. Eu não sei como que você vai fazer para me mostrar, mas eu tenho certeza disso. Sabe? Então, por isso que ele fala que esse curso é sobre aplicação prática.
preciso estar em contato mesmo com isso e me assistir, sabe? É, e eu aqui, eu falo isso para vocês assim, muito sendo muito transparente. Naquele instante lá, não cabia, eu não aceitava, eu não estava aceitando a minha inculpabilidade, porque, e na minha conversa com ele, eu falei, Jesus, aqui, isso aqui é impossível, isso aqui, sou muito culpada, muito, muito, e tá aqui, sabe? Não sei como que você vai fazer, mas tá aqui, sabe? E, e aí, lendo agora aqui, por isso que chegou assim isso, sabe? Na verdade, a gente tem muito medo de ouvir que a gente não é culpado. Porque aí não vai mais fazer sentido culpar. E aí é todo um sistema de pensamento que vai por água abaixo, né? Então tem um custo aí. Mas é isso. E eu sinto, sabe, que o reconhecimento disso é tão importante, sabe? E sem culpa, ó, reconhecer que eu sou culpada sem culpa. Mas o que eu quero dizer, faz parte do processo, sabe? Faz parte do processo. O desfazer, ele não é meu, né? Eu tenho a minha parte, que é essa. O desfazer é do Espírito Santo, né? Então, e é olhar para tudo que chega mesmo, dizer, tá aqui, tá aqui. Vamos lá. Até que eu decida, porque sou eu, me abrir para isso. Então, aí a gente vai passar por processos, sabe? Às vezes mais intensos, às vezes mais calmos, enfim, é um processo, né? Mas o que eu sinto de ficar claro aqui, de reforçar isso para mim, é a resistência a essa inculpabilidade e a resistência em de que não há consequências disso. Tem muita confusão na mente sobre isso. Nossa, e aqui tem um pedido mesmo por desistir dessa confusão, né? E compreender mesmo o que é isso, Jesus. O que é que você está falando aqui? Eu quero, isso eu tenho um sim. Eu quero experimentar isso, eu quero viver isso, né? Então, acho que o parágrafo 6 vai falar um pouquinho mais sobre isso. Não sei se você tem alguma coisa para falar, amorzinho. Não, acho que eu vou ler o parágrafo 6 e depois a gente. Tá bom, né? Então vamos lá. Parágrafo 6. O Espírito Santo te dará somente o que é teu e nada tirará em troca, pois tudo é teu e tu o compartilhas com Deus. Essa é a realidade de tudo. O Espírito Santo, cuja vontade é apenas restaurar, seria capaz de interpretar equivocadamente a pergunta que tens que fazer para aprenderes a sua resposta? Vou repetir a pergunta. O Espírito Santo, cuja vontade
é apenas restaurar, seria capaz de interpretar equivocadamente a pergunta que tens que fazer para aprenderes a sua resposta? Tu ouviste a resposta, mas compreendeste mal a pergunta. Acreditas que pedir a orientação do Espírito Santo é pedir a privação. Então, como a Paty estava trazendo aqui, enquanto a gente acreditar, né, que nós temos um problema específico, né, o Espírito Santo vai falar, ok, né, eu vou te dar uma resposta específica para você aprender que o problema e a resposta ela já foi solucionada, o problema já foi solucionado. Mas aí a gente vai falar para a pessoa, não, mas agora, Espírito Santo, meu problema é a Patrícia. Ele vai falar, ok, você acha que é a Patrícia? Tudo bem, vamos lá então. Que Patrícia? O ego vai falar que é a Patrícia, que é a falta de dinheiro, que é isso, que é aquilo. O ego vai trazer um monte de coisa. Por quê? Porque o ego não vai deixar a gente resolver um problema aqui específico. Ele vai trazer vários problemas. E o Espírito Santo vai falar para a gente, né, que o livro Curso de Milagres, na prática, ele é não específico. Ele não é específico. Ele é para tudo. Ele é para tudo. Então, quando eu falo para ele que o meu problema é a Patrícia, e que quando eu resolver o problema com a Patrícia, aí sim eu vou ser feliz, aí sim eu vou estar em paz. E aí, quando eu peço ajuda para ele, ele fala assim: ok, você quer mesmo a resposta? Ou você já tem a resposta que você quer? Que é o que ele está falando aqui. Quando a gente faz a pergunta para o Espírito Santo, a gente já, na verdade, a gente não está nem fazendo a pergunta, a gente está afirmando para o Espírito Santo que a gente já sabe qual é a resposta. Então, nós não queremos nem escutar a resposta dele. Então, pegando esse exemplo do meu relacionamento com a Patrícia, quando eu pergunto para o Espírito Santo, que aí sim, quando eu resolver esse problema, aí sim eu vou ter paz, eu vou ser feliz, ele vai virar para mim e vai falar assim: ok, quem é a Patrícia? A Patrícia nada mais é do que um reflexo da tua mente, que você está acreditando que é o seu problema específico. No fundo, você quer acreditar mesmo em mim? Não tem Patrícia. Essa é a simplicidade do curso de milagres. Tudo que acontece fora da nossa mente nada mais é do que uma projeção daquilo que a gente acredita. A gente escolhe antes o que a gente quer projetar fora da nossa mente. Por isso a importância de a gente escolher com qual professor a gente quer passar o nosso dia. Se eu continuar escolhendo o ego, eu vou continuar escolhendo muitos problemas para serem vistos fora no mundo. Se eu escolher o Espírito Santo, ele vai me lembrar a todo momento: ok, eu estou aqui com você, mas lembre, não existe problemas fora da tua mente. O que eu posso te ajudar é reinterpretar aquilo que você acha que tem muito significado para você ainda, mas eu estou aqui com você. E eu vou te trazer uma nova interpretação para isso, se você pedir a minha ajuda. Essa é a metafísica do livro Um Curso em Milagres. Nada acontece fora da tua mente que você não deseje que aconteça. Uhum. E é isso que nos salva, né? É esse o lugar que todas as respostas estão. Nossa, É que lindo, isso. né? É muito lindo, gente. É muito É lindo. isso que, né? Nossa. Hum. E aí a gente começa, né? Uma linda jornada para aceitar isso.
Então aí o Espírito Santo fala, vambora. Hum. Essa é a minha tarefa. E deixa comigo. Entendi. E a nossa, né, tarefa é essa, assim, ó. Toma, é isso aqui, ó. É isso que tá aqui. Eu penso de isso. Ó. E é isso, amores. Nossa. Acreditas que pedir a orientação do Espírito Santo é pedir a privação? O Espírito Santo nunca vai falar para a gente abrir mão de nada aqui. Nada, nada, nada. A gente não precisa ter medo disso. É aí que tá o problema que eu falei. Porque aí você vai É. falar assim, como assim? Como assim? Uhum. Né? Tem muita confusão, tem muita identificação com esse. Nossa, gente, é isso. É um belo trabalho esse do Espírito Santo, porque, ó, Uhum. como assim? Eu não vou ser punida? Como Uhum. assim? De nada? Você não me pune de nada. Você não vai tirar nada, sabe? E aí vem, sabe? Nossa, não, eu tenho que ser punida. Que foi esse o lugar que eu cheguei uma vez. Eu tenho que ser punida. Ó, olhar para essa ideia de punição, meus irmãos, é, Uhum. não é fácil, não. É. Porque é muita podridão mesmo. Por isso que a gente precisa de muita ajuda. É muito escuro. Tá muito, em- assim, enterrado na nossa mente isso. Gente, é fácil identificar isso, sabe? É só olhar sua mente. Aí, ó, pro mundo. Só pede pro Espírito Santo, se você tem um sim para ver isso, para ver se que, né, que tem essas ideias mesmo, né, que tem isso na mente, né? Porque às vezes porque o ego ele é a própria cortina de fumaça, né? Ele tá sempre fazendo uma cortina de fumaça para você não ver, né? Para você não ver o que tá ali, né? Porque lembra, a gente só vai poder escolher entre duas opções se eu reconheço a que eu não quero mais. Então eu preciso reconhecer. Então quando você começa a ver essas ideias de punição, gente, elas estão desde da coisinha que parece mais bobinha até nisso que a gente chama de grande, sabe? Quando passa um carro rápido ao seu lado na rua ou na estrada, você tá ali na estrada e passa um. Tinha até uma propaganda sobre isso. Passa um carro rápido. Ou então um carro faz uma, uma manobra na estrada, passa pelo lado errado. É a primeira coisa que você pensa. Ah, já já vão pegar ele, ou então ele vai ter um acidente, vai morrer. Uhum. Polícia vai lá pegar. Tinha uma propaganda que falava assim: tem alguém lá na frente que vai pegar ele. Primeira coisa que passa na mente. Punição, punição. E aqui, gente, eu não tô falando que tá certo, que tá errado. Não é sobre as coisas que tá acontecendo aqui, mas é sobre as ideias que estão fixas na nossa mente. Tem uma ideia fixa de punição na nossa mente, tá? Não tô aqui falando nada sobre o mundo, eu estou falando sobre a mente. A ideia fixa de punição, que é por isso que a gente
só quer o problema e não quer a resposta. Porque a resposta vai ser sempre: você não é culpado, você é inocente. Então, o Espírito Santo começa mesmo desfazendo essas ideias de punição, sabe? Ideias mesmo, que tá ali, ó. E lembra, né? As cenas fora, elas só estão representando a ideia da nossa mente, né? O que tá ali, tá ali. Então, é muito importante, gente. É isso. Ah, que bom, nossa, que despertando lindo, quanta reflexão, né? É. Quanta coisa importante emergiu, né, para a gente olhar, né? É isso. A Rita colocou nada real pode ser ameaçado. É isso mesmo, Rita. Uhum. A Ana colocou, achamos que somos os justiceiros. A gente acha que a gente sabe tudo, né, Ana? Ah, eu sei o que é melhor para mim e para o meu irmão, principalmente para o meu irmão. Uhum. A gente adora decidir pelos outros. É É isso. isso. Nossa, obrigado, pessoal. Amanhã a gente volta no parágrafo 7 amanhã às 7 horas da manhã. E desejamos a vocês um lindo e abençoado dia, lembrando que a gente sempre pode escolher pelo Espírito Santo quando a gente não estiver em paz. Um beijo grande para todos. Beijo.